paz de Jeová, a paz de Jesus Cristo, a paz do Espírito Santo. Iremos começar o culto nesta tarde de hoje, 8/4/2026, quarta-feira, 14h30 da tarde. Culto completo da tarde, aqui na sede da Igreja Pentecostal, Ministério Chama de Fogo, Fé de Verdade que tem, que fica na rua Armindo Pereira, número 340, bairro São Pedro, cidade de Ponte Nova, Minas Gerais, nação Brasil. Resumo do capítulo, 2 Coríntios capítulo 7. Paulo volta a expressar sua confiança e amor aos coríntios. Toda essa confiança pode parecer estranha, tendo em vista os conflitos que explodiam com tanta frequência em Corinto. Todavia tem como base a convicção de Paulo de que Jeová, sem dúvida, realizará sua obra transformadora nos corações dos crentes locais. 724 CF 51417. Então surge um assunto que soa como uma ruptura, talvez ocorrida a Paulo até mesmo enquanto ele estava escrevendo sua carta a Tito de volta de sua visita a Corinto. Relata que muitos no lugar não se interessaram, nem se mostraram sensível aos apelos do apóstolo. VV 5:7. Paulo menciona uma carta que vos tenha contristado. A missiva, conhecida dos estudiosos como a carta mais dura, não foi preservada. Contudo, causou grande impacto em muitos no agitado centro comercial de Corinto, VV 8:13. Paulo também se regozijara com relatos de Tito sobre a sua recepção calorosa. Assim, até esse trecho de sua carta, ele parecia confiante, pois tudo indicava que os coríntios haviam se corrigido. VV 14:16. Versículo-chave 7:9. Santa tristeza. Aplicação pessoal. Não titubeie em corrigir alguém que ama, por parecer-lhe desagradável. Conceito-chave Alegria P803. Destaques: retrospectiva. A conclusão da primeira parte de 2 Coríntios e a ênfase paulina em sua autoridade de apóstolo, capítulos 10-13, levaram muitos a acreditar que, após o relato de Tito, outros de Corinto comentaram com o apóstolo sobre uma resistência renovada e estimulada por falsos profetas, que atacaram com vigor a autoridade de Paulo. Esse pode ter sido o caso ou não, pois sempre existiram em Corinto alguns que apoiavam ativamente os apóstolos. A resposta positiva deve ter vindo deles, muito embora outros grupos sobrepostos continuassem a atacar a credibilidade de Paulo. Muito me glorio. 7:4. Nesse caso, o orgulho é uma emoção positiva, uma alegria quase paternal pelas realizações de um filho muito amado. Se tivermos de nos sentir orgulhosos, vamos seguir o exemplo de Paulo e ficar orgulhosos com o crescimento espiritual de outras pessoas. É isso aí, ó. O orgulho verdadeiro é esse aí. O orgulho positivo verdadeiro é esse aí. Não aquele outro orgulho que não tem Jesus, que não tem Jeová, que não tem Espírito Santo, que não devolve os dízimos ofertas e que não vem à igreja. Que aquele orgulho lá é o orgulho falso, que não produz nada. Agora o orgulho positivo é esse aí, ó, que se contenta com a espiritualidade. Continuando. O vosso pranto, 7:7. A palavra grega usada aqui é leipio, que indica uma experiência bastante forte que chega a produzir dores físicas ou emocionais. Nos versículos 8-11, Paulo sugere que podemos reagir ao pranto de uma entre duas maneiras. Podemos deixá-lo produzir mudança de coração e tornar-nos mais sensíveis espiritualmente, ou podemos responder com ressentimento e autocomiseração. Neste último, o pranto se volta para o interior e nos endurece diante do Senhor Jeová, ou do Senhor Jesus, ou do Senhor Espírito Santo. O que faz o nosso pranto piedoso ou ressentido é o que nós fazemos com ele. Minha carta 7:8. Muitos acreditam tratar-se de uma epístola perdida enviada a Corinto depois de ter escrito a carta conhecida como 1 Coríntios,
Entretanto, apesar da gentileza que sentimos nela, é possível que tenha parecido áspera aos coríntios e que esta seja a carta mencionada aqui por Paulo. Arrependimento 7:10. No Antigo Testamento, a palavra hebraica com um paralelo no significado do Novo Testamento é sub. Em 164 das suas cerca de 1000 aparições, ela é usada para o relacionamento da aliança do homem com Jeová, indica uma volta distinta, tanto do mal para Jeová, quanto de Jeová para os ídolos. Semelhantemente, metanoia no Novo Testamento indica uma mudança de compromissos que se expressam pela alteração tanto de mente quanto de atitude, por conseguinte, de comportamento, como insistiu João Batista. Precisamos produzir frutos dignos de arrependimento. MT 3:8, em algumas passagens, o arrependimento é a equivalência funcional de convenção, o início da volta para Jeová. No caso em questão, arrepender é uma mudança de compreensão da igreja de Corinto sobre o pecado e as propostas deste mundo. Confrontado por Paulo, uma mudança de coração em relação ao próprio apóstolo. A prova de estar de inocente, 7:11. A palavra grega usada no texto é curiosa, pois o significado básico de aignos é estar incerto de profanação do cerimonial. A definição mais provável é de que os que responderam de maneira positiva a Tito se colocaram como corretos e foram purificados antecipadamente de qualquer culpa. Vamos agradecer agora por este culto nesta tarde de hoje. Soberano Jeová, ó Jesus Cristo, ó Espírito Santo, te agradecemos por este culto nessa tarde de hoje, que é 8/4/2026, quarta-feira, mês de abril. Abençoa somente os inscritos, abençoa somente os dizimistas, os ofertantes e todos que estão ajudando nessa obra. É o que eu te peço em nome do Pai, que é Jeová, em nome do teu Filho, que é Jesus Cristo, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, em nome da pomba chama de fogo, que é o Espírito Santo. Amém e amém. Ainda nós estamos aprendendo tópico focalizado no esboço. Ministério, coleta, autoridade. Até o próximo culto à noite, que eu estarei de volta com força completa. Até lá.